catecismo. Então, nós já vimos o primeiro artigo do credo. Creio em Deus Padre Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois vimos o segundo, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Hoje veremos o terceiro, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Que ensina esse artigo? O terceiro artigo do credo ensina que o Filho de Deus tomou um corpo e uma alma, como nós temos. Como nós temos. Quer ter uma ideia de como é que era a alma do Nosso Senhor? Pensa na sua própria alma. A alma é a vida do corpo. A alma é o que dá vida a esse corpo, né? Você vai me perguntar o que é uma alma. Creio que é Santo Agostinho que diz: você quer saber o que é uma alma? Veja um cadáver de um amigo. Onde está aquela amizade que ele tinha por você? Ela se foi. Se foi por quê? Porque a alma se foi. Onde está aquele sorriso, aquela bondade, aquelas virtudes? Não estão mais ali. Se foram porque a alma se foi. Então, Nosso Senhor tinha uma alma como nós. Uma alma. Tinha um corpo também, como nós. Nosso Senhor sentiu frio, Nosso Senhor sentiu tudo que a nossa sensibilidade sente. Nosso Senhor via, escutava, sentiu o sabor dos alimentos. Nosso Senhor teve um corpo e uma alma como nós. E tomou esse corpo, essa alma, como nós temos, no seio puríssimo de Maria Santíssima, pelo poder do Espírito Santo, e que nasceu dessa Virgem. Concorreram o Padre e o Filho também para formar o corpo e para criar a alma de Jesus Cristo? Sim, para formar o corpo e para criar a alma de Jesus Cristo, concorreram todas as três pessoas divinas. Tudo que é feito fora da Trindade é comum aos três. E o grande mistério, o mistério da encarnação, o fato de Nosso Senhor, do Filho, assumir esse corpo, essa alma, não muda nada no Filho. Não é uma obra, é um grande mistério. Mas essa obra da encarnação é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três operam, porque tudo que é fora da Trindade é realizado na unidade da essência divina. Porque se diz foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Disse só, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, porque a encarnação do Filho de Deus é obra da bondade e de amor. E as obras de bondade e de amor atribuem-se ao Espírito Santo. Então, é atribuído essa obra externa ao Espírito Santo. Mas ela é comum às três pessoas. Mistério da Trindade. Nós estamos lendo um livro de São Bernardo no refeitório, onde ele se estende sobre a questão da Trindade e conclui, é um mistério. É um mistério que nossa inteligência deve humildemente se inclinar e adorar. E crer. Crer porque Deus, verdade infalível, não nos comunicou. Tem algumas coisas que a gente pode entender na Trindade, mas a gente fica muito longe de compreender o mistério. É um grande mistério. Fazendo-se homem, deixou o Filho de ser Deus? O Filho de Deus, fazendo-se homem, não deixou de ser Deus. Então Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo? Sim, o Filho de Deus encarnado, isto é, Jesus Cristo, é Deus e homem ao mesmo tempo. Perfeito Deus e perfeito homem. Perfeito Deus e perfeito homem. Às vezes, a gente pode, sublinhar um ponto só e esquecer o outro. Não, tem que se lembrar, Nosso Senhor é perfeito Deus e perfeito homem. O progressismo tende a ver Nosso Senhor unicamente a sua humanidade. Não pode. Mas o extremo oposto também é errado. Tem que ver Nosso Senhor que Ele é perfeito Deus e perfeito homem. Há então em Jesus Cristo duas naturezas? Sim. Jesus Cristo, que é Deus e homem, há duas naturezas. Natureza divina e natureza humana. E haverá também em Jesus Cristo duas pessoas? A pessoa divina e a pessoa humana? Não.
no Filho do Homem feito, no Filho de Deus feito homem, há uma só pessoa que é divina. Grande, grande mistério. Nosso Senhor é uma pessoa só. Ele tem duas naturezas. A natureza divina, que ele a possui igualmente com o Pai e o Espírito Santo, e depois ele tem uma natureza humana, que pertence só a ele. Grande, grande mistério. Isso não introduz em Deus uma divisão, uma composição, uma alteração, não. Grande, grande mistério, que ultrapassa tudo que nós... O problema deve ser a ter o que está revelado, o que a Igreja ensina. E, como dizia Bossuet, aquilo que você entende, agradeça a Deus. Aquilo que você não entende, adore. Você vai adorar aquilo que nós não entendemos. Nós reconhecemos que Deus está acima de nós. Quantas vontades há em Jesus Cristo? Jesus Cristo há duas vontades, uma divina e outra humana. Houve um herege que queria negar essa dualidade de vontades, dizendo, não, Nosso Senhor tem uma vontade só, só tem a vontade divina. Não, Nosso Senhor é um homem perfeito, e tem vontade como nós. E essa vontade teve que carregar a obra da redenção com um esforço que é próprio da nossa vontade quando a gente quer fazer algo difícil. Nosso Senhor teve uma vontade que é incompreensível para nós, uma vontade quase infinita de querer nossa salvação, e porque Ele queria nossa salvação, porque Ele nos amava com sua vontade humana também, essa vontade humana aceitou a morte na cruz. Mas foi bem difícil. Pai, se possível, afaste esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa. A vontade humana do Senhor abraçou a cruz e sofreu com esse peso. Pai, se possível, que esse cálice seja afastado, mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Não havia oposição, mas havia, meu Senhor, não foi coisa fácil. Jesus Cristo tinha vontade livre. Sim, Jesus Cristo tinha vontade livre, mas não podia fazer o mal, porque poder fazer o mal é defeito e não perfeição da liberdade. Grave, grave assunto, tão mal compreendido pelo mundo moderno. O moderno pensa que fazer o bem ou o mal é essencial à liberdade. E que, portanto, o homem afirma melhor a sua liberdade, fazendo ora bem, ora mal, ora bem, ora mal, e fazendo, no fundo, o que ele quer. Assim que ele se manifesta a sua liberdade. Gravíssimo erro, gravíssimo erro. No moderno morre por causa desse desejo desordenado de uma falsa liberdade. Desejo de uma falsa liberdade, simplesmente. Em 68, quando os comunistas fizeram uma revolta nas universidades francesas, em Paris e outros lugares da França, eles botavam um cartaz dizendo: é proibido proibir. Proibido proibir. Liberdade total. E tinha aqui no Brasil um homem que era da Permanência, que era amigo do Corsão, Fernando Carneiro. Ele foi ver o Corsão e falou: Corsão, ele estava assim, chocadíssimo, que houve uma revolta enorme dos estudantes, eles arrebentaram com as ruas, arrebentaram as lojas, né? Confusão danada em Paris, fizeram barricadas, atacaram a polícia, uma coisa assim espantosa, um movimento assim, um incêndio das universidades. Então ele foi ver o Corsão e falou: Corsão, você já imaginou o que seria uma França comunista? Pois bem, eu hoje de manhã, na comunhão, eu ofereci minha vida pela França. E 2 meses depois morria de um ataque de coração. Estava bem, era um escritor, pai de família, casado, com filhos, e ele ofereceu a vida pela França. Por quê? Porque essa liberdade mal compreendida, liberdade voluntariamente mal compreendida. Jesus Cristo tinha vontade livre? Sim, Jesus Cristo tinha vontade livre, mas não podia fazer o mal, porque poder fazer o mal é defeito e não perfeição da liberdade, é defeito. Mancar é o próprio de quem tem perna? Não. Mancar é o próprio de quem tem uma perna torta. Aí ele manca. Então, cair no chão é próprio de quem tem perna? Não. É próprio de quem anda? Não. É próprio de quem anda mal.
que presta atenção não cai, ou então cai raramente. Mas é um defeito. Poder tropeçar é um defeito. A pé não foi feita para a gente poder tropeçar, foi feita para andar. A liberdade foi feita para abraçar o bem, e não para abraçar o mal. Serão uma e mesma pessoa o Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima? O Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima são a mesma pessoa. Isto é, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A mesma pessoa do qual o Pai diz: Tu és meu filho, hoje eu te gerei, hoje da eternidade, é o mesmo a quem Nossa Senhora diz: Tu és o meu filho. É a mesma pessoa única. Duas naturezas, mas uma só pessoa. E a Virgem Maria será então Mãe de Deus? Sim. Maria Santíssima, Mãe de Deus, porque Mãe de Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus. A senhora não é Mãe da divindade, ela não está, foi ela que, possível, ela não é Deus, mas ela é Mãe de Jesus Cristo, que é Deus. Jesus Cristo, tendo a natureza humana e tendo a natureza divina, tendo uma só pessoa, quem é Mãe da natureza humana de Nosso Senhor, é Mãe de Nosso Senhor. Ó, Nosso Senhor é Deus, então ela é Mãe de Deus. Na verdade, foi atacada também por Nestório, que negou, falando que não pode chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus. Ele foi reunido um concílio em Éfeso, e Nestório foi condenado. E quando terminou o concílio, pelo que eu me lembro, assim, mais ou menos, é um porto, e no porto e na cidade toda, estão todos com tochas para aclamar, né, quando eles souberam que o concílio tinha decidido. Estavam tão alegres, o povo, né, sempre exuberante, que pegaram os bispos, botaram nas costas assim, saíram em triunfo, cantando e uma festa, né, como o povo gosta. Então, para Nossa Senhora, Mãe de Deus, Theotokos em grego. De que maneira veio Maria a ser a Mãe de Jesus Cristo? Maria veio a ser a Mãe de Jesus Cristo unicamente por virtude do Espírito Santo. É de fé que Maria foi sempre virgem? Sim, é de fé que Maria Santíssima foi sempre virgem e é chamada a Virgem por excelência. Modernistas botaram em dúvida a virgindade de Maria, como os protestantes fazem também. É de fé que Maria foi sempre virgem. Antes, durante e depois do parto e a vida toda, Maria é a Virgem por excelência. Sempre virgem. Bom, esse artigo é curtinho, já terminamos. Vamos só abordar o seguinte. Não vamos terminar, vamos só abordar no começo. Então, quarto artigo do credo: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. O quarto artigo ensina-nos que Jesus Cristo, para remir o mundo com seu precioso sangue, padeceu sob Pôncio Pilatos, governador da Judeia, e morreu no madeiro da cruz, do qual foi descido e no fim sepultado. O que quer dizer a palavra padeceu? A palavra padeceu exprime todo o sofrimento suportado por Jesus Cristo na sua paixão. Padeceu. Em latim, patere. Em francês, patir. Então, padeceu. Suportar, padecer. Exprime, então, todos os sofrimentos suportados por Jesus Cristo na sua paixão. Paixão vem também de paciência. Paciência, suportar. O que é um homem paciente? Um homem que suporta dificuldades, né, que duram muito tempo, e ele suporta pacientemente. Paixão, paciência, padecer. Padeceu Jesus Cristo enquanto Deus ou enquanto homem? Jesus Cristo padeceu enquanto homem somente, porque enquanto Deus não podia padecer nem morrer. Que espécie de suplício era o da cruz? O suplício da cruz era, naqueles tempos, o mais cruel e o mais ignominioso de todos os suplícios. Era o mais vergonhoso. Você suportou uma vergonha inacreditável. E a gente até nem ousa até dizer tudo que ele sofreu de vergonha, porque ultrapassa a nossa compreensão e o Senhor morreu provavelmente nu,
e vergonha, coberto pelo seu sangue, o sangue foi seu vestimento, mas para que pensa ao menos São Luís de Montfort, a gente não tem uma certeza absoluta, me parece, mas é uma coisa assim, o Senhor aceitou ser o homem tratado da maneira mais vergonhosa, não só mais dolorosa, mas mais vergonhosa que se pode imaginar. Isso por causa dos nossos pecados. A gente deve ser muito delicado de consciência, e quando a gente peca, isso confessar. Porque nossos pecados causaram essa isso que eu dizia, o Senhor pegou o último lugar. E foi para o último lugar. Tinha alguma coisa mais vergonhosa, ele aceitou. Vergonhosa sem ferir a virtude. Né? Quem foi que condenou Jesus Cristo a ser crucificado? Quem condenou Jesus Cristo a ser crucificado foi Pôncio Pilatos, governador da Judeia, o qual, no entanto, reconhecera a sua inocência, mas cedeu covardemente às ameaças dos judeus. Ele foi covarde, mas nós também, quantas vezes fomos covardes? Ele foi covarde em situação bem difícil para ele, mas foi covarde. Difícil por quê? Porque os judeus disseram, se você não crucifixa, não condena a morte, pois bem, ele se faz de rei, então o senhor não é amigo de César. E os judeus eram, eles iam correndo lá a Roma, mandavam emissários para acusar Pôncio Pilatos ao César. César, que na época era Tibério, não sei, acho que era Tibério. E os imperadores eram muito zelosos, assim, de alguém querendo tomar o meu lugar. Uma coisa grave, né? Querer tomar o lugar daquele que tem autoridade. Então, Pôncio Pilatos ficou com medo. Eles vão lá, vão dizer que eu estou adulando, estou incitando, estou apoiando alguém que quer se fazer rei no lugar de César. E via que não era. Ele sabia muito bem que uma calúnia podia ser muito bem feita e ficar ruim para ele. Isso justifica o que ele fez? Claro que não. Agiu covardemente. Mas daí teve olhar e falou assim, e eu? Teve momentos em que, quantas vezes eu, para guardar a face, guardar as aparências, não ser acusado, eu fui covarde. Joguei a culpa para o outro. Não fui eu não, foi ele. A culpa não é minha não, a culpa é dele. Então, Pilatos lavou as mãos e falou, a culpa é dos judeus. O catecismo diz que não, a culpa foi dele. Cedeu covardemente às ameaças dos judeus. Por isso que exercer um cargo, tem que rezar pelas pessoas que têm um cargo, exercer um cargo não é fácil. Porque Pilatos corria ali o risco de ser denunciado, caluniado e morto. Morto, tirado dali, e ele teve medo. E todo mundo que tem um cargo importante corre sempre esse perigo. Eu tenho que rezar para as pessoas porque não é fácil. Não poderia livrar-se Jesus Cristo das mãos dos judeus ou de Pilatos? Sim, Jesus Cristo podia livrar-se das mãos dos judeus ou de Pilatos. Mas conhecendo que a vontade de seu eterno Padre era que ele padecesse e morresse pela nossa salvação, submeteu-se voluntariamente e até saiu ao encontro de seus inimigos. Deixou-se espontaneamente prender e conduzir à morte. Nossa Senhora ali no Jardim das Oliveiras. Judas não tinha chegado ainda, podia com os apóstolos sair do Monte das Oliveiras, entrar no deserto que está ao lado de Jerusalém, pegar um daqueles caminhos que ele sabia, era noite, se pôr dentro de uma caverna e acabou. Ninguém encontrava ele. E ele fez isso? Não. Ele deixou-se espontaneamente prender e conduzir à morte. Onde Jesus Cristo foi crucificado? Sobre o Monte Calvário. O que fez Jesus Cristo na cruz? Orou pelos seus inimigos, deu por mãe ao discípulo São João, e na pessoa dele a todos nós, e sua mesma mãe, Maria Santíssima, que deu por mãe sua mãe, nos deu por mãe a sua mãe, ofereceu a sua morte em sacrifício, o verdadeiro sacrifício,
satisfez a justiça de Deus, sacrifício então chamado propiciatório, porque se satisfez pelos nossos pecados. Por isso, nossos pecados têm perdão? Tem, porque não Senhor morreu por nós. Qualquer pecado que a pessoa faz, se ele está arrependido e vai no confessionário e recebe a absolvição, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo paga a dívida do seu pecado. Agora você fala, não, eu não pequei, não existe mais pecado, acabou, ele não está perdoado. Não está perdoado. Ele fala, não quero me confessar, porque eu me confesso a Deus, não está perdoado. Mas se ele está realmente contrito, com intenção de se confessar, pode acontecer, se a contrição for perfeita, se ela for perfeita, se estiver unida à intenção de se confessar, Deus, se é perfeito, ele está perdoado. Mas está perdoado por causa da paixão do nosso Senhor. Fora isso, não tem jeito. Por quê? Porque o pecado é uma ofensa de infinita. O pecado é uma ofensa feita a alguém. E a ofensa se mede pela dignidade da pessoa ofendida. Ora, Deus tem uma dignidade infinita, o pecado tem uma gravidade infinita. Ora, se o pecado é uma gravidade infinita, como é que o homem pode reparar? O homem é incapaz. O homem sendo finito não pode reparar uma ofensa infinita. Então não tinha jeito. Nosso Senhor então satisfez a justiça divina pelos pecados dos homens, oferecendo a sua morte em sacrifício. Não bastaria que viesse um anjo satisfazer por nós? Não bastava que viesse um anjo satisfazer por nós, porque a ofensa feita a Deus pelo pecado era, sob certo aspecto, infinita. E para satisfazê-la, requeria-se uma pessoa que tivesse merecimento infinito. Para satisfazer a justiça divina, era necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo? Sim. Era necessário que Jesus Cristo fosse homem para poder padecer e morrer. É necessário que fosse Deus para que seus sofrimentos fossem de valor infinito. Por que razão é necessário que o merecimento de Jesus Cristo fosse de valor infinito? É necessário que o merecimento de Jesus Cristo fosse infinito porque a majestade de Deus ofendida pelo pecado é infinita. É necessário que Jesus Cristo padecesse tanto? Não. Jesus Cristo podia ter... Tudo que o nosso Jesus Cristo fazia tinha valor infinito. Podia muito bem sofrer muito menos. Se ele quis sofrer tanto, é para nos mover à penitência. Mas o que a gente se dê conta da gravidade do pecado? E aí tem muita dificuldade. Então a melhor maneira é fazer a via sacra. A melhor maneira é meditar a paixão do nosso Senhor. O nosso Senhor Fátima pediu, não só o terço, mas meditar. Meditar 15 minutos sobre os mistérios do Rosário, e o curador da arcesia tome habitualmente como matéria, assunto da sua meditação, a paixão de Jesus Cristo. É o que mais nos move a amar a Deus e a nos arrepender dos nossos pecados. A última por hoje, número 107. Por que então Jesus Cristo quis sofrer tanto? Jesus Cristo quis sofrer tanto para satisfazer mais abundantemente a justiça divina, para nos mostrar mais claramente o seu amor e para nos inspirar maior horror ao pecado. Ave Maria, cheia de graça, Ele é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo.